Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, como também a nossa página no Facebook. Eu sou o Bispo Charles Araújo e tenho uma palavra de Deus para você. Hoje nós iremos estar falando a respeito do reino eterno de Deus. O Deus de Abraão, o Deus que fez aliança com os homens, o Deus que nos deu a oportunidade através de Jesus Cristo, seu Filho, nos encerrar uma aliança a qual nós tinha quebrado para fazer uma nova aliança, bem melhor do que a antiga aliança. Então, se você tem interesse de conhecer qual é o plano de Deus, do Todo-Poderoso para a sua vida, para o seu reino eterno, qual você está contado para reinar com Cristo, essa terra, ela terá um rei eterno, o seu Filho amado Jesus Cristo, o qual veio para cumprir essa missão. Então, seja lá qual for o teu ponto de vista a respeito do reino eterno de Deus, o Deus de Abraão, como também de Jesus, vamos fazer o seguinte: vamos deixar que a palavra fale por nós e que ela nos aponte, vamos direto à fonte, que ela nos aponte qual de fato é a verdade revelada por ela. Então, o reino de Deus. Eu poderia começar esse estudo perguntando para você: você acredita que o reino de Deus será no céu ou será na terra? Você acredita no milênio, que o milênio será literal ou não? Você acredita que já chegou, que já estamos no tempo do milênio, como um acredita? Ou você acredita que quando Jesus retornar, ele vai levar o seu povo para o céu e aqui a terra vai ser palco do reinado de Satanás? Qual desses pontos de vista é a sua base de fé? Então vamos fazer o seguinte, independente de qual seja, vamos para a palavra de Deus. Então vamos começar orando, pedindo a Deus que o Espírito da verdade, aquele que Jesus disse, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, vos revele todas as coisas, como também está escrito que o Espírito, ele assiste diante de Deus e traz ao coração, ao entendimento daqueles que buscam e anseiam pela verdade. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor que fez aliança com Abraão e que renovou a mesma aliança ou aprimorou através de Jesus, pedimos que o Senhor nos ilumine e todos que anseiam a verdade, todos que busquem a verdade, espalhado por esse mundo que um dia será o teu reino literal e eterno, através do seu Filho amado, do teu Filho amado, nos revele qual é a tua verdade para agora, para os nossos dias, que obviamente será para todo sempre. E em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nós te agradecemos. Amém. Então, uma vez orado, crendo, o Espírito Santo fará exatamente sobre isso. Nós iremos começar esse estudo aqui em Efésio 1 e o verso 13. E vamos ver o que é que Efésio 1 e verso 13 tem a nos revelar. Vamos aqui. O verso 11, um pouco antes do verso 13. Digo no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem vós também estáis, depois, não antes, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Não vem antes de você ouvir o evangelho da verdade. O evangelho da verdade não é qualquer um evangelho, é aquele que Jesus disse: o evangelho do reino será pregado em todo mundo a testemunho de mim. Então, só depois que você ouviste, não só ouvindo, mas crendo no evangelho da verdade, da salvação, foste selado com o Espírito da promessa. Vamos dar uma paradinha aqui para nós explicar em poucas palavras. O Espírito da promessa, que é o Espírito da verdade que o mundo não conhece, ele é o selo, é aquele que separa os que vão reinar com Cristo, herdar a sua herança,
e os que não vão. Todos nós temos o selo, mesmo que a gente não veja, mas o céu vê, os demônios também vê. O selo. Qual é o selo que você tem? O Evangelho é o selo de Deus, o Espírito da verdade é o selo de Deus. Se você crer, você foi selado como o Espírito da promessa. Então, quando uma pessoa é selada, cumpre aquilo que Jesus disse quando esteve com o discípulo. Ore ao Pai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a sua vontade aqui na terra como no céu. Então você ouviu, creu. Então a partir daquele momento o Espírito Santo te selou ou te selará, mostrando assim que você a partir de então não só creu, mas você fará parte, ou faz parte, ou passará a fazer parte do reino eterno de Deus. Então imediatamente antes que o reino chegue no seu literário, que é os 1000 anos que Jesus irá reinar com os santos, você agora já representa o céu aqui, porque você tem o Espírito. Agora é só você se desenvolver. Hoje, pela fé, você tem toda a autoridade sobre o mal. Quem tem um selo tem autoridade pela fé. O que quando Jesus vier, que todos os que dormiram com o Senhor ressuscitarão com os corpos glorificados, terão o seu domínio literário. Mas hoje tem pela fé. Então o reino de Deus, o reino do Espírito, começou quando Jesus veio. Então ele disse: agora vocês anunciem, digam assim: é chegado até vós o reino de Deus, o qual Jesus disse, ensinando os seus discípulos, para que ele orasse assim, para que eles desejassem que o reino de Deus chegasse até ele. Porque se o reino de Deus está sobre ele, está dizendo: eu pertenço ao reino do maior, o mal não pode me tocar. Os que pertencem a Deus, o maligno não pode tocar. E essa pessoa agora está a serviço do reino de Deus. Duas coisas você precisa saber que acontece. Coisa número 1, é que quando uma pessoa ouve o Evangelho e crê, ela foi selada com o Espírito da promessa. Nós iremos continuar mostrando a responsabilidade do Espírito da promessa. Então, Jesus disse que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito da promessa. Ele nos ensinaria ou nos ensinará sobre todas as coisas. Ele não nos deixaria órfão. Ele é a força de Deus que fornecerá a capacidade compatível com a necessidade. Ele é a sabedoria de Deus que nos ensina a sabedoria na hora de nós tomarmos nossa decisão em prol do reino de Deus. Então o Espírito da promessa, ele veio, tudo começa quando você ouviu. Então, após você saber disso, continuaremos. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos entender essa parte aqui, o verso 14. O Espírito é o penhor da vossa herança. Nós iremos herdar, os que estão em Cristo irão herdar. Quando o Senhor Jesus descer lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, que nós iremos estudar lá na frente, aonde Zacarias 14 diz que os montes se racharão, abrirão, tamanha é a glória dele, juntamente com ele os santos. Então ali começa o reinado de Jesus literal, e os santos estarão com ele. Os santos estarão com eles, porque o reinado que começa por Israel se estenderá sobre toda a terra. Então Deus designará cada um dos seus, de todo o tempo, desde aquele dia que o primeiro homem foi selado com o Espírito, até o último dia, esses que se encontrarão com Jesus nas nuvens. Dentre esses, Deus designará autoridade compatível com as obras da sua fé. Então essa herança que nós iremos reinar, mas tem herança para nossos dias, tem herança que não morreria. Jesus disse que quem crê no reino dele, quem crê nele, não morrerá. Os que estão vivos não morrerá, os que morrerão ressuscitarão. Então tudo que a Bíblia promete, quem tem o Espírito tem um selo de tudo isso, mas o principal é lá o reinado. Então o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Presta atenção. Aí, essa parte B, o Espírito está falando que nós, como propriedade de Deus, o Espírito Santo, uma vez que você ouviu o Evangelho da vossa salvação, tendo no Evangelho crido, você foi selado. Então, a partir do momento, o Espírito Santo, que se empenhou por você, ele tem uma missão.
que a missão dele só acabará quando ele entregar você como propriedade de Deus a ele. Olha só que maravilha. Aí nós precisamos entender, dentre muitas coisas, Paulo diz o seguinte: o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Evangelho, que é o poder de Deus, ele se manifestou em Cristo, ressuscitando Jesus dentre os mortos e elevando ele à posição de Rei dos Reis. Ele está lá no trono de Deus como Senhor dos senhores, Rei dos reis. Um dia ele será rei de todos os homens, de todos, mas agora ele é rei nosso, que somos reis. Ele é rei, nós somos senhor de tudo, de todo mal, porque Jesus está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todos os nomes que se nomeia nessa terra e em cima todo o universo, em todos os mundos. Então, o Espírito Santo que nos selou, que se manifestou em Cristo ressuscitando, também, Paulo disse que ele se manifestará em nós também, ressuscitando os nossos corpos mortais. Então você precisa saber que você tem o Criador de todas as coisas, o maior poder do universo, maior do que todas as coisas dentre ele a morte. Então se você tem ele, mesmo que você durma, mas a morte não poderá te tocar, porque a morte já foi vencida por esse mesmo Espírito, que é Deus, que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Não é maravilhoso uma coisa dessa? Então você precisa entender isso.